O Brasil está passando por um milagre econômico e esse milagre econômico depende do efeito China. Então vou fazer uma previsão, a China não vai ter crise. E por que essa previsão é importante? É para garantir o nosso crescimento. Se a China tivesse uma crise, as nossas commodities cairiam de preço e o Brasil iria para o buraco. Então é muito importante a gente saber o que está acontecendo com a China. Então não é uma previsão, é uma garantia. Eu garanto que a China não vai ter crise. Não vai ter crise por quê? Porque a gente analisa os fundamentos de um país para ver se vai ter crise ou não. Então a China está exportando muito, importa relativamente pouco, está menos que exporta. Ela tem grandes reservas internacionais em ouro e em moeda estrangeira e tem pouquíssimas dívidas com relação ao PIB dela. Então todos os fundamentos da China que você olha estão muito bem. Se você ler o livro Henry Kissinger sobre a China, você vai ter uma ideia de como que funciona lá. E eu acho muito importante que você saiba, porque nós vamos viver um mundo onde a China vai ser o centro das atenções. O que a China fez para obter esse sucesso? Ela fez engenharia reversa do capitalismo. Então ela pegou o capitalismo e não copiou as falhas, ela copiou só as coisas boas. Então ela está fazendo praticamente aquela destruição criativa da escola austríaca. Tá? Então ela está arrebentando com o capitalismo nosso, ela está melhor do que o mestre. Então a China fez a perestroika, tá? A reestruturação econômica que a Rússia fez, só que ela não fez a abertura política que a Rússia fez. Então aqui que foi o grande pulo do gato, ela copiou o certo e não copiou o errado. Se ela tivesse feito a abertura política, ela teria se desintegrado como a Rússia se desintegrou. Então a Rússia, que se opunha aos Estados Unidos em força, acabou tendo um PIB menor do que o Brasil. Uma grande queda por um grande erro que eles cometeram ao obedecer aos Estados Unidos e fazer a abertura política. A China, pelo contrário, ela impediu aquela protesto lá da Praça da Paz, lá. Eles massacraram lá o pessoal que estava protestando e com isso eles ganharam força política para manter a China unida. O Ocidente inteiro condena a China por ter feito aquilo, mas foi aquilo que conseguiu dar unidade ao país e o sucesso que eles estão vivendo hoje foi graças àquele massacre. A gente pode ver as exportações aumentando muito. Em 2016 a China vai estar exportando o dobro do segundo colocado, que é os Estados Unidos. É muita coisa exportar o dobro. As importações elas correm atrás das exportações, elas aumentam, mas aumentam de maneira equilibrada, sempre com saldo comercial. Enquanto isso a gente observa que os Estados Unidos estão totalmente desequilibrados, importando muito mais do que exportando. Isso aqui é importação e exportação, já em porcentagem das exportações mundiais. Tá? Então a China está muito bem, tanto nas exportações quanto nas importações. Esses dois fundamentos que eu analiso muito os países, principalmente no longo prazo. Então a China está muito bem. No PIB também, o que aconteceu com a China? A China equivalia ao PIB do Brasil, da Rússia, da Índia, até 1990 mais ou menos. Só que com a reestruturação econômica do Deng Xiaoping, ela se organizou muito bem e olha aqui só como que o PIB lá está crescendo muito diferente do Brasil, da Índia, da Rússia. Tá? Então realmente eles estão arrebentando. Vai inclusive ultrapassar os 27 países da União Europeia e vai ultrapassar os Estados Unidos antes de 2025. As exportações aqui em escala logarítmica, depois da reestruturação comercial que eles fizeram lá, o Deng Xiaoping, olha só como que vem aumentando de uma maneira firme. Então isso aqui em escala logarítmica, vocês podem ver que é quase que uma reta. Então a China está bombando, está arrebentando as exportações. E como que um país tem crise? O país tem crise, gente, é quando ele tem problema na balança de pagamentos, quando ele importa muito mais que ele exporta, quando ele perde a capacidade de produzir dentro do próprio país. Então, quando ele perde a capacidade de produzir, ele faz dívidas para poder contrabalançar o que ele precisa para comer e não está produzindo. Então, você pega a Europa, está com grandes dívidas, Estados Unidos com grandes dívidas, Reino Unido, então, nem se fala, isso aqui vai dar uma puta crise lá. A França também vai ter uma grande crise, a Alemanha já está em uma situação um pouco melhor, porque o PIB dela é maior, a capacidade produtiva dela é muito grande. Agora, olha a diferença para a China, olha o PIB da China e olha a dívida externa. Então, isso aqui é prova cabal de que não vai ter crise nenhuma, eu tenho certeza absoluta. Quem vai ter crise agora são os países ricos. Outro dado que a gente olha também é a poupança, tá? Quanto que um país está poupando? Se o país está poupando muito, como a China, significa que ela está muito bem. Apesar de ganhar pouco, o chinês ainda guarda muito dinheiro. Então, isso aí é sinal de fortaleza. E a China está poupando mais de 55% do PIB dela. Então, é coisa é monstruoso. Enquanto isso, os países ricos, todos estão com a sua poupança lá embaixo. Um país rico, ele deveria poupar mais que um país pobre. Então isso aqui está havendo uma grande inversão, é isso que está causando essa crise mundial. O mundo está passando por uma inversão, tá? Uma inversão de valores, é uma coisa ímpar, não é uma coisa dessa não acontece toda hora. A gente tem que prestar atenção e participar da história.
As reservas internacionais, quem que deveria ter reserva internacional? Eram os países ricos. Mas quem que tem? É país pobre, a China, o Japão, uma exceção, tá a Rússia, a Arábia Saudita, Taiwan, Brasil, Coreia do Sul, tá vendo? Quem tem reserva é país. Cadê os países ricos aqui? Só tem o Japão. Então o Japão dos países ricos, ele está tendo crise desde 1990, mas ele ainda está melhorzinho. O resto não tem reserva. Então aqui a gente vê também que a China não vai ter crise porque ela tem reserva muito alta. O governo da China, o que ele é? Ele não é uma ditadura de família, ele não é uma expropriação do dinheiro do Estado, como muitos países fazem, tá? Põe lá o pai, o filho, não sei o que, a família rouba o país. Não, lá eles são unidos para poder ajudar o país a ir para frente, não tem ninguém lá roubando o país. E não é uma democracia no estilo ocidental, onde há muito populismo, onde os políticos tomam medidas erradas para agradar o povo e também não tomam medidas para que as empresas ganhem dinheiro. Então lá não tem lobby, não tem essa da empresa pedir para fazer lei para eles ganharem dinheiro e ferrar o país como está acontecendo nos Estados Unidos e Europa. Então o trem lá é uma mistura de ditadura com democracia que funciona muito bem. O partido lá vai botando gente competente na direção do país, tá? E eles só tomam medidas acertadas. Então, tanto o passado quanto o futuro deles está garantido por um sistema político muito bem forjado. Então, os dirigentes são muito bem escolhidos, todos têm pós-graduação, são pessoas inteligentes, são pessoas que estão olhando o bem da China, não é ninguém que está olhando o próprio bolso. E as decisões são tomadas todas visando longo prazo, entendeu? Então, não tem essa coisa de populismo, de coisa de curto prazo que vai dar merda. Está tudo muito bem lá, garanto. Então, qual é a conclusão que eu chego olhando os fundamentos e olhando o governo da China? Os fundamentos estão muito bem e acima de qualquer país que eu já vi em toda a história da humanidade. E o governo da China é muito bom e só toma medidas corretas. Eu nunca vi um país tomar tanta medida correta na minha vida. Então, qual é a conclusão que eu chego? Garanto para vocês, a China não vai ter crise. E o efeito China, que tanto beneficia o Brasil e que está empurrando os países ricos para a crise, vai se intensificar. Vai se intensificar por quê? Tanto por conta da própria China, que vai continuar crescendo e importando mais, quanto o sudeste da Ásia, ali, Vietnã, Indonésia e a Índia, que vai se juntar à China e vai dar um efeito China aumentado. Falou, moçada?